Os comentários aqui no conteúdo edificante, vamos falar nessa oportunidade acerca de culpa, de colocar a culpa em Deus, no diabo, ou transferir para quem quer que seja, podendo ser divino ou humano, né? Recentemente eu estava vendo um artigo, aliás, eu recebi do Caio Fábio por e-mail, até porque eu tenho um cadastro e fiz há muito tempo e recebo então mensagem dele direto por e-mail. E numa dessas ele falou algo até razoável, interessante, diferente de alguns posicionamentos que ele tem em outras questões. Ele falava acerca de delegar culpados, de delegar terceiros como culpados. Falando, obviamente, da fragilidade humana ou da covardia do ser humano de não assumir a sua responsabilidade, o seu erro, e de colocar, obviamente, a culpa em terceiros ou em quem quer que seja. É claro que, se você for até analisar a vida um pouco do Caio Fábio, você vai perceber quem era ele para estar falando, né? Porque em dado momento ele chega até a criticar a religião, o sistema religioso, pelo fato dele ter saído, etc. Mas vamos deixar isso de lado. Até porque o artigo é muito elucidativo, muito coerente e vale a pena a gente refletir acerca. Eu já falei algumas vezes aqui no canal referente a isso. Porque uma coisa é você ser tentado. Até eu coloquei um vídeo, acho que foi hoje à tarde, aí referente a tentação de provação, né? Era aqueles meus vídeos remotos lá, antigos, de 2017, e até não está muito bem de qualidade. Mas ali eu falava a diferença da tentação para aprovação. Nós somos tentados pelo inimigo. Jesus foi tentado por Satanás. A carne também nos tenta para fazer coisas erradas. De Deus nós somos provados. E aí, a grande questão é, a pessoa foi tentada, não foi submissa a Deus para, então, o inimigo fugir de vós. É o que manda a palavra de Deus, né? Sujeitais à vontade de Deus, resistir, pois o diabo ele fugirá de vós. Por que você vai resistir ao diabo? Porque você está obedecendo o mandamento de Deus, em contrapartida, ele vai sair. E quando vem a tentação, que geralmente é maligna, ou podendo ser da carne, ou podendo ser do mundo, a pessoa não é resistente, deixa se dominar. É claro que Jesus chegou a certa feita a dizer que o espírito é preparado e a carne é fraca, quer dizer que nós somos suscetíveis ao erro, ao pecado e à iniquidade. No entanto, o grande problema não é o pecar em si. Claro que vai trazer consequências dependendo do que se fazer, né? Do que fora feito. Principalmente crimes, né? Quando falo pecado aqui seria no âmbito da moral, dos bons costumes à luz do evangelho. Agora crime você vai, né, cumprir com o seu dever ou responder na justiça penal, na justiça dos homens, etc. Então, a pessoa peca, ela não assume que errou, ela não assume que não estava calcado no evangelho ou submetendo à vontade de Deus e tentando resistir ao inimigo, e aí acaba dizendo, não, foi Satanás que fez eu pecar. Foi a carne que fez eu pecar. Delega, então, de fato, a culpa para outros, não para si. E isto ainda tem algo muito mais grave. Por exemplo, principalmente alguns ateus ou agnósticos, quando acontecem catástrofes, desastres naturais, etc. A tendência é o quê? Culpar a Deus. Puxa vida, que Deus cruel, né? Terremoto acabou com casas, cidades, arrasou localidades, vitimou vítimas, pessoas e mais pessoas, e etc. Esse Deus é cruel. Aconteceu guerra, olha, esse Deus é terrível, porque permite o ser humano ter, então, esse sentimento perverso, maligno de fazer mal ao próximo, não interferiu. E por aí vai. Mas a grande realidade é que Deus, apesar dos pesares, continua sendo Deus. O pecado que desde Adão e Eva continua, não quer dizer que Deus está
passando o pano, não quer dizer que Deus está, de fato, compactuando com tudo que está sendo feito de errado. Porque ele já deu seu veredicto, a sua sentença, para Adão e Eva. A morte chegará a eles, ou a todos nós, ou chegaram a eles. Eles tinham eternidade. A mulher foi ter dores de parto, o homem vai ter que trabalhar para o seu sustento, tirar do seu próprio suor e etc. E nós herdamos essa herança maldita, adâmica do pecado. Então o que adianta o sujeito fazer mal ao outrem, se já na própria lei de Deus ele vai pagar com a morte, porque um dia ele vai morrer. Ainda que ele se consagre o cara, que ele seja, né, o grande, aí até mesmo cultuado por muitos, pelo fato dele poder fazer tudo e não acontecer nada, uma hora acontece, porque tudo que o homem semear ele vai colher. Mais cedo ou mais tarde, e o tempo do homem ou dos homens não são o tempo, ou não são os tempos de Deus. E a grande questão é, Deus é culpado por tudo? O diabo é culpado por tudo? A carne é culpada por tudo? Ou nós é que somos, melhor dizendo, e acabamos colocando a culpa no inimigo, na carne, ou até pior, em Deus? Como se Deus fosse responsável das nossas tomadas de decisões. Porque as coisas sucedem a partir de uma tomada de decisão. Se você não age, você está, de uma maneira, agindo, não agindo. Né? Se você age, vai ter uma consequência. Tudo que nós fizermos tem uma consequência. Nós somos, já diria aí um filósofo, a soma das nossas decisões. Então, meus caros, não adianta a gente querer delegar os erros ao trem. Assumamos. Principalmente os pecados. Fazemos que nem Davi fez. Pequei, só contra ti pequei, Pai. Pequei contra os céus, pequei contra a terra, pequei contra ti, só contra ti pequei. E também aquela parábola, o republicano vai dizer, né, que eu sou pecador. Até porque se nós dissermos que não temos pecado, não é só não para atirar a primeira pedra, né, quem não tem pecado atira a primeira pedra, mas como também é algo que nos leva a sermos mentirosos, ou traduzem mentira. Por quê? São João diz claramente, se dissermos que não temos pecados, mentimos. Agora, se confessarmos, temos um advogado, qual seja Jesus Cristo, que intercede diante do justo juiz como um causídico para pleitear, então, o perdão, o indulto dos nossos pecados, ou anistia. Então, meus caros, a coisa é simples. Erramos, confessamos diante de Deus, pedimos perdão, procuramos ser honesto, sincero para com o Pai, porque Ele vai nos ajudar, Ele vai entender os nossos esforços, até mesmo para deixar as práticas pecaminosas ou até mesmo delituosas. É claro que os delitos, crimes, que porventura fizermos, temos que pagar a justiça. E até mesmo os pecados têm uma certa consequência, né? Poderia aqui citar vários exemplos. Por exemplo, o sujeito adulterou. Era casado, tinha uma família bacana, dentro dos conformes, mulher amava ele, os filhos também, e vacilou e adulterou, e nesse adultério teve um filho. Deus pode perdoar o adultério dele. A mulher pode perdoar o adultério do marido. Mas a consequência daquele ato vai continuar. O filho, ou a filha que vai nascer, que vai ter direitos, vai ter direito à herança, que pode até incomodar por não nascer num lar familiar tradicional, e uma série de coisas nesse sentido. Isso é algum dos exemplos. Né? Então, fazemos o
que é certo, lutamos para não pecar, né? Eu cito esse exemplo porque, veja só, quando eu pregava, aconteceu um episódio parecido com esse. Ela até parece que não era obreira, era membra na congregação. O marido viajava, aí o marido, ela é casada com o marido, tinha 3 filhos, era membro da congregação, também o marido. E o marido trabalhava, né? Como dizia, às vezes viajava longe. À noite ele, claro, estava com a mulher. E veio o irmão de fora, de outro estado, pedindo ajuda para esse marido ou para essa família. E ele, na boa fé, um verdadeiro irmão, deixou ele ficar ali por alguns dias, pernoitar alguns dias, até dando comida e tal, até o mesmo se estabelecer ou restabelecer na cidade. E ainda o sujeito tão perverso, sacana, veio com uma série de desculpas, que teria perdido os seus documentos, que estava sem ele nem beira, enfim, aquela ladainha toda. O que acontece? Mais cedo, mais tarde, a mulher trai o marido, ou dá uma escapadinha, né, maligna com o camarada. O marido vai trabalhar, o camarada ficava de dia ou de tarde na casa deles, e ali a mulher copulou com o sujeito e teve um filho. E o camarada, o marido dela, foi tão gente boa, tão homem de Deus, que inclusive perdoou a mulher e assumiu o filho que o canalha não assumiu, que foi embora. Foi, claro, uma obra do diabo para destruir aquele casal. E eles não vigiaram, né? Agora, esse sujeito, ele pode ter salvação, se arrepender, mas a consequência disto, ele vai ter com toda certeza. Primeiro, cometeu um adultério. Segundo, fez um filho que nem foi homem para assumir. É só para você ver, né? Você pensa que é no mundo que existe essas barbáries? Tem muito dentro do evangelho, ou melhor dizendo, dentro da irmandade. E aí a culpa é do diabo? O diabo armou a arapuca. O diabo atentou mesmo. Agora, eles estavam tão na carne que não conseguiram crucificar o desejo carnal, que não vigiaram. Porque não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você dizer que é santo se você não vigiar, para não cair no laço do maligno. Ok? Existiria vários exemplos aí para falar nesse sentido, mas fato é que assumamos as nossas responsabilidades, confessamos nossos erros, nossos pecados, e não delegamos a culpa para um familiar, para uma pessoa estranha, a culpa do diabo, da carne, do desejo carnal, ou pior ainda, a culpa de Deus. Ah, Deus fez isso, ah, Deus fez aquilo. E no caso, como citei, da natureza, das catástrofes e desastres, etc., é porque o homem também não cuida bem da natureza, né? É uma consequência. O homem faz muito desmatamento, em nome aí de uma ascensão econômica, né, de rentabilidade, capitalismo selvagem, não faz replantio, não cuida da tal camada de ozônio, que muitos dizem que é tudo balela, que não é verdade, mas tem muitas pesquisas comprovando que sim, né? Que esses tempos de calor que nós temos enfrentado é por conta disso. Enfim, tantas outras coisas mais que é falada, o que acontece, melhor dizendo, é por conta da interferência do homem na natureza, a interferência do homem qualquer que seja. Porque se não existisse homem, o diabo não faria nada. Se não existisse homem, a natureza também não fazia nada. É para pensar, ok? Abraço, dê o seu like e até a próxima.